Olá, vamos continuar com conjuntos hoje com problemas com conjuntos. Alguns problemas podem ser resolvidos com a noção de número de elementos de conjunto, todas aquelas noções que vocês viram no vídeo anterior. E podemos resolver com esses cálculos normais ou de uma maneira mais simples por diagramas. Vamos ver o exemplo 1. O exemplo nós temos: em uma escola, 100 alunos praticam vôlei, 150 futebol, 20 os dois esportes e 110 nenhum. Qual é o número total de alunos? Então, o número de alunos que praticam vôlei, 100. Número de alunos que praticam futebol, 150. Número de alunos que praticam os dois, a interseção, 20. E quem não pratica nenhum, 110. Eu criei conjuntos, V para vôlei, F para futebol e N para nenhum, tá? Lembra que conjunto é letra maiúscula. E eu preciso saber agora, total de alunos dessa escola. Eu preciso saber a união de vôlei com o futebol, então. Como é que calcula a união? Você pega o número de elementos de V, do vôlei, 100, com o número de elementos do futebol, 150, e subtrai aqueles que fazem os dois. Então, essa é a união. 100 mais 150, menos 20. 100 mais 150 é 250, menos 20, 230. Será que 230 é o total de alunos dessa escola? Não é, né? Porque tem aqueles que não fazem nenhum. Então, 110 é além desses 230. Então, para saber o total de alunos, tem que pegar 230, que é quem pratica vôlei ou futebol, mais os 110 que não fazem nada, que dá 340 alunos. Exemplo 2 agora. Durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados tomaram um campo de concentração nazista e de lá resgataram 979 prisioneiros. Desses, 527 estavam com sarampo, 251 com tuberculose e 321 não tinham nenhuma dessas duas doenças. Então, qual é o número de prisioneiros com as duas doenças? A letra A pede isso. A B, qual o número de prisioneiros que estavam apenas com sarampo? Então, vamos criar conjuntos também. Eu vou criar o conjunto S para sarampo e T para tuberculose. Então, primeiramente, o total de pessoas resgatadas, de prisioneiros desse campo, era 979. Daí, o conjunto S, que é sarampo, são 527 pessoas tinham sarampo. O conjunto T, que é tuberculose, tinha 251 pessoas nesse conjunto, grupo, número de elementos. E o número de elementos do conjunto que não tem nenhuma das duas doenças, 321. Agora vamos descobrir quantas pessoas estão na união do sarampo com a tuberculose. Aqui não tem mais informações, não fala quantos tem as duas, não fala nada, mas fala o total. Se eu tenho 979 pessoas que foram resgatadas, então eu vou somar o quê? Ou diminuir, vou fazer o quê? Desses 979, nós temos gente que tem sarampo, nós temos gente que tem tuberculose e nós temos gente que não tem nenhuma. Mas para saber a união do sarampo com a tuberculose, não tem que excluir do total 979 aquelas pessoas que não têm nenhuma das duas doenças, porque esse 321 não tem sarampo nem tuberculose, eu tenho que diminuir do total esse número, dá 658. Então, 658 estão na união do sarampo com a tuberculose, tá? Agora, a letra A pede o seguinte: quantas pessoas têm as duas doenças, ou seja, tem pessoas que foram infectadas com as duas doenças. Então, é interseção S, sarampo, interseção com a tuberculose, tá? Eu chamei o conjunto com a inicial de cada palavra. Como que faz o número de elementos da interseção? Você pega o número de elementos de que tem sarampo, mais o número de que tem tuberculose, menos aqueles que estão na união. Essa fórmula está lá no vídeo anterior. Número de elementos de conjuntos. Tem 527 com sarampo, 251 com tuberculose, menos os 658 da união. Dá 778 menos os 658. Dá para saber agora quantos estão na interseção.
São 120 que têm ambas as doenças, foram contaminados com as duas doenças. 120 prisioneiros. A B pede quem tem apenas sarampo. Como saber quem tem apenas sarampo? É o número de elementos de S menos de T. É o conjunto S menos T, ou seja, elementos de S que não estão em T, ou seja, quem tem apenas sarampo. Então, vou pegar 27 aqui tem sarampo e vou excluir quem também tem tuberculose, quem está dentro do conjunto da tuberculose, que é o 120, que é a interseção. 407 prisioneiros, então. 120 é a resposta da letra A, que é quem tem as duas doenças. 407 é a letra B, quem tem apenas sarampo. Exemplo 3. Numa pesquisa em que foram ouvidas crianças, constatou-se que 10 crianças gostavam apenas de refrigerante, 20 crianças gostavam apenas de sorvete, 5 gostavam de refrigerante e sorvete das duas, não tem apenas aqui. 5 crianças não gostavam de nenhum dos dois. E a pergunta é, quantas crianças no total responderam à pesquisa? Podemos fazer de várias maneiras, mas agora eu vou fazer com diagrama. Eu vou criar um diagrama para quem gosta de refrigerante. Então, esse círculo aqui é quem gosta de refrigerante. Vamos criar outro círculo de quem gosta de sorvete. Eles estão se cruzando porque tem gente que gosta dos dois, tá? Por isso eu coloquei cruzando. E também tem gente que não gosta nem de refrigerante nem de sorvete. Então, conjunto N, nenhuma das duas. Agora eu vou distribuir aqui dentro os elementos que estão lá. Ó, 10 pessoas gostam apenas de refrigerante. Tá vendo esse espaço aqui que não cruza com o sorvete? Então aqui é apenas refrigerante, ó. Esse espaço é apenas refrigerante. Esse outro espaço aqui, ó, que não cruza com o refrigerante, é quem gosta apenas de sorvete. Então tem 20 pessoas que gostam apenas de sorvete. Agora eu vou colocar aqui no centro, que é onde está cruzando, quem gosta dos dois. Quantos gostam dos dois? 5 pessoas. Então coloca aqui no meio, ó, 5 pessoas. E daí lá também fala a quantidade de pessoas que não gostam de nada. 5 pessoas, então, não gostam de nenhum. Então coloca 5 aqui no N, que é o nenhum. Como que vai ser o total de pessoas agora? Não tem nenhuma pessoa repetida aqui dentro dos diagramas, porque eu separei todo mundo, ó. Eu coloquei quem gosta apenas de uma coisa, apenas de outra, os dois e quem não gosta de nada. Então agora é só somar tudo que eu sei o total de pessoas. Então é 10 mais 5 mais 20 mais 5. Ó, 10 apenas refrigerante, 5 os dois, 20 apenas sorvete, mais 5 de nenhum. 40 crianças, então, foram entrevistadas. Então aqui eu fiz por diagrama, mais rápido de fazer, mais raciocínio. Não precisa ficar escrevendo aquelas fórmulas lá, N toda hora. Exemplo 4. Cada 100 pessoas, total aqui, 100 pessoas, 60 assistem a novela A, 5 assistem a B e 30 assistem as duas, A e B. Quantos não assistem essas novelas? Então, de novo, eu vou fazer por diagrama. Podia fazer por aquela fórmula também, se eu quisesse. Vou fazer um diagrama para a novela A, fazer um diagrama para a novela B. Eles se cruzam porque tem gente que assiste as duas. E vou fazer um para nenhuma delas. Pode ser que não tenha ninguém que não assiste nenhuma, né? Mas vamos fazer os cálculos para descobrir. Tá, então, eu tenho que 60 pessoas assistem a novela A. Então, o número de elementos do conjunto A são 60. Eu não vou colocar aqui dentro, porque aqui não fala apenas a novela A. Que espaço aqui que é 60 pessoas a ser colocado? Eu vou distribuir esses 60 dentro do diagrama. Mas aqui, se eu colocar o 60 aqui, é apenas. Se eu colocar aqui no meio, é dos dois. Mas o 60 não é apenas do A e nem é dos dois. Então, eu vou colocar aqui no cantinho por enquanto. Quantos assistem a novela B? 50. Então, eu coloco aqui, ó, 50 pessoas assistem a novela B. O número de elementos aqui no círculo do B tem que ter 50 pessoas. E 30 assistem A e B. Aqui no diagrama tem um espaço onde se coloca quem assiste as duas. Aqui o meio, ó, quem assiste as duas. Agora eu vou distribuir os 60 dentro do diagrama e os 50.
O círculo do A tem que ter 60 pessoas, só que 30 já estão aqui, que foi colocado, que assistem as duas. Quanto falta apenas para o A, então, que eu vou colocar aqui nesse espacinho aqui, eu pego o 60 menos o 30, sobram 30. Então, 30 apenas A, 30 os dois. Ó, se eu somar aqui, ó, dá 60 pessoas dentro do círculo do A. Agora o círculo do B já tem 30, só que eu tenho que pôr 50 pessoas. Se já tem 30, 50 menos 30, 20, sobram 20 aqui para apenas B. Então, olha o círculo do B aqui, ó, tem 50 pessoas dentro do círculo de B. Agora, como que eu vou saber quantos não assistem nenhuma? Eu vou somar quem assiste alguma coisa, ó, 30 assistem apenas A, 30 assistem as duas e 20 apenas a B. Eu vou somar 30 mais 30 mais 20, dá 80. E eu vou pegar o total de pessoas que são 100 e vou tirar esses 80, ó. Quem não está aqui nesse círculo, nesses círculos A e B, não assiste nenhuma. Então, 100, que é o total de pessoas entrevistadas na pesquisa, tira 80 que estão aqui dentro do A e B, ficam 20. Então, 20 telespectadores assistem nenhuma. Assiste outra coisa, né? Nenhuma outra coisa ele assiste. Então, conjunto N, não assiste nenhuma, tem 20 telespectadores, então.